Oi, se você tem uma Bíblia, vá para 2 Crônicas e não para Cristo. Tudo bem? Cristo está no Novo Testamento. Vamos ao Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 29. Se você não sabe onde isso está na sua Bíblia, então vá para a primeira página, procure o número da página e chegue lá. iPhone, iPad ou o que você tiver. Eu realmente acredito que o que vamos falar nas próximas semanas pode fazer a diferença. Escute isso. No seu casamento, na sua atitude, na sua criação, em todas as áreas da sua vida. E quando você fala sobre avivamento, dê um título à mensagem. Qual deve ser a atitude se você quiser ver Deus fazer algum avivamento na sua vida? E assim, simplesmente dê um título a esta mensagem. Eu preciso de avivamento. Esse é o começo de Deus. É Ele fazendo uma obra na sua vida. E é o simples reconhecimento de que este trabalho do qual você está falando, eu preciso que seja feito. E assim, para começar esta série, o que eu quero fazer é garantir que entendamos o que é o avivamento. Escutem, alguns de vocês, se cresceram na igreja, levantem a mão. Só quero saber que você está aqui. Muitos de nós crescemos ao redor da igreja. Eu sou um desses. Eu realmente preciso apagar o seu disco rígido da memória por um segundo. Verdadeiro? Todos nós temos um pouco de disco rígido de memória, antecedentes de experiências e situações atuais. E para muitos de vocês, eu só quero pressionar e excluir. Porque muitos, quando pensam em avivamento, pensam em um culto na igreja. Quando você pensa em avivamento, pensa em um lugar onde você tem que ir 5 vezes por semana. Aqui vamos, né? Assim você pensa sobre o avivamento. E não importa quão grandioso foi ou como, isso não era avivamento, né? Isso realmente não é a que nos referimos quando usamos essa terminologia. Agora eu quero que vocês entendam isso. A palavra avivamento é uma palavra que nós inventamos. Digam amém só, para eu ter certeza de que vocês entenderam. Não é uma palavra bíblica. Muitos dizem que precisamos voltar a fazer avivamentos, pois não é uma palavra bíblica. A Bíblia não fala sobre isso. Não está aí. Sabe, se pudéssemos voltar a fazer 5 noites por semana, veríamos a Deus. E eu não estou sendo grosseiro ou vulgar, mas pensamos dessa maneira. Realmente pensamos dessa maneira, mas não é uma palavra bíblica. No entanto, a palavra avivamento, de onde a obtivemos, foi da palavra reviver. Daí vem a palavra avivamento. Reviver, sim, é uma palavra bíblica. E reviver na Bíblia simplesmente significa isso. Você deveria anotar isso. Significa viver de novo. Viva novamente. Então, quando você está pensando no contexto de, cara, eu preciso de um avivamento na minha vida, eu preciso ser revivido na minha vida, o que você está dizendo é, cara, eu preciso viver de novo e nunca esquecer o que Jesus disse. Vim para que você pudesse ter vida e tê-la em abundância. E assim, o verdadeiro desejo de Deus para você, nas áreas da sua vida, é que não para evitar problemas, não para evitar desafios, porque a Bíblia ensina que o propósito dos problemas e desafios é te desenvolver, te dar resistência, melhorar sua compreensão de Deus. Então, não para eliminar essas coisas da sua vida, mas que mesmo na dificuldade, mesmo nos desafios, você possa ter uma vida real. E assim, avivamento. Quando usamos essa palavra, não se refere a reuniões, não se refere a uma semana do ano que fazemos em uma igreja. O avivamento se refere a um despertar. Essa é a palavra que você realmente deveria anotar. Se refere a um despertar. Bom, por que você precisa de um despertar? Por que você precisa de algo assim? Uma série de momentos focais, mas com Deus. Por que você precisa disso? Bom, escute com atenção, porque você pode se tornar complacente. Por favor, não digam amém, já que seu parceiro está ao seu lado. Mas bem, aqui vamos, né? Estão acordados esta manhã? Quero dizer, vamos, cara, dê uma mão a um irmão. A complacência pode entrar na sua vida. A apatia pode entrar na sua vida. A distração pode entrar na sua vida. O pecado pode entrar na sua vida. O desânimo pode entrar na sua vida. Os ciúmes podem entrar na sua vida. A insegurança pode entrar na sua vida. A vingança pode entrar na sua vida. A falta de perdão pode entrar na sua vida. Como seguidor de Cristo, a Bíblia diz que temos esses momentos, esses tempos em que precisamos perceber que precisamos despertar para as coisas de Deus. Trata-se de reavivar seu amor por Deus, sua confiança em Deus e reavivar sua compreensão de seus planos e propósitos. Escute isso com muito cuidado. Trata-se realmente de comprometer sua fé em Jesus e persegui-lo para se tornar tudo o que Ele quer que você seja. Vamos estar em um texto do Antigo Testamento e quando você faz isso, as pessoas vão se sentar na sua igreja e dizer, pastor, esse é um texto do Antigo Testamento, não é do Novo Testamento. Então eu queria me certificar de te levar ao Novo Testamento. Um dos meus capítulos favoritos da Bíblia para pregar é Romanos capítulo 13 e Romanos capítulo 13, versículo 11, na versão ampliada. É como desmembrá-lo. É como pegar a passagem e depois dar uma explicação. Diz isso, já é hora. Veja se isso é verdade para você. Para que você desperte do seu sono. Eu me pergunto quantas pessoas estarão na nossa propriedade, prédio, assentos esta manhã.
e o essencial sobre seu casamento, atitude, perspectiva e maneira de falar. Já é hora de você despertar do seu sono de complacência espiritual. Porque nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando primeiro cremos em Cristo. E isso é verdade para todos os seguidores de Cristo. Estamos mais perto agora da segunda vinda de Jesus Cristo. Estamos mais perto agora do final da nossa vida. Os momentos estão chegando. Escute-me, os momentos estão se tornando menos, então precisamos aproveitar ao máximo. Vou te dar outro, Efésios 5, versículos 14 e 15. Vou ler para você na versão Message, só para agilizar e que você possa entender. Mas quero garantir que entendam que esses versículos estão escritos para os seguidores de Cristo. Veja o que diz: desperte do seu sono, desperte do seu sono. Agora, esses caras estão vivendo, estão passando pela vida, estão criando seus filhos, estão casados, estão entrando no mercado de trabalho, estão vivendo a vida, mas diz, espera um momento, como seguidor de Cristo você precisa despertar. Olhe isso. Isso precisa ser dito a muitas igrejas e a muitos seguidores de Cristo. Saia do seu caixão. Vamos agora. Posso dizer que há vezes que eu até quero vir aqui e dizer saia do seu caixão. Você está bem? Cristo te mostrará a luz, então tenha cuidado com seus passos. Use a cabeça. Aproveite ao máximo cada oportunidade que você tiver. Estes são tempos desesperados. Então, o que a Bíblia realmente diz é que é uma espécie de reavivamento, um despertar. No Antigo Testamento, vou te dar a palavra do Antigo Testamento que você vê muito. Você vê a palavra voltar. No Antigo Testamento é voltar, voltar, voltar a Deus. Foque em Deus, construa sua vida sobre seus princípios, sua verdade, confie nele e Deus iluminará seu caminho. De fato, se você quiser saber com que frequência Deus diria isso, e isso é interessante porque há tantas igrejas hoje em dia que nem falam sobre isso, mas no Antigo Testamento, mais de 1000 vezes a Bíblia diz para você voltar. Pense nisso por um minuto. Somente no Antigo Testamento, mais de 1000 vezes, Deus está dizendo ao seu povo, você precisa voltar a mim, você precisa retornar a mim, você precisa despertar e colocar sua vida onde eu quero que esteja. E quero ser claro esta manhã, esta não é uma mensagem evangelística. Se você está aqui e nunca se afastou do seu pecado e colocou sua fé em Jesus Cristo, isso é o cristianismo. É perceber que sou pecador e que Deus vai me julgar pelos meus pecados e que estarei diante dele e você chega à realização de que sabe que é um pecador. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a separação de Deus. E então é tomar a decisão de confiar que Cristo veio e nunca pecou e tomou a ira, a pena e o castigo. Ele fez isso por você para que você nunca tivesse que fazer. Ali está o amor de Deus. O amor de Deus está no fato de que sou um pecador e Cristo veio e pagou pelo meu pecado. Ele cobriu a conta. Pagou a dívida para que eu nunca tivesse que fazer isso. A Bíblia diz que se eu confiar nele e se você nunca fez isso, espero que hoje seja o seu dia. Mas esta mensagem é para pessoas que já tomaram essa decisão, que já reconheceram que precisam de Cristo e confiaram nele. Mas isso é o que acontece, um desvio das prioridades e caminhos de Deus do que ele gostaria para a sua vida. E Deus está dizendo, eu quero que você volte dessas coisas. E quero ser muito claro esta manhã, não seja tão rápido em descartar. Isso pode ser exatamente o que precisa acontecer na sua vida. Alguns estão aqui e leem a Bíblia. Alguns vêm todo domingo e me suportam. E você pensa, se isso não te leva ao céu, não sei o que vai, certo? Então, alguns de vocês, porque estão cercados por muitas coisas da igreja, pensam, tudo bem, estou bem, mas precisamos revisar o texto e revisar o estudo e fazer um exame antes de decidir. Porque se você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você realmente acredita nisso, se você acredita que este livro é inspirado por Deus, então Deus foi inspirado 1000 vezes diferentes no Antigo Testamento para olhar para você, para olhar para mim, para olhar para seu povo e dizer, você precisa despertar e precisa voltar, voltar, voltar para mim e para quem eu sou. E então despertar significa que temos deixado isso escapar. Não temos visto como deveríamos ver. Não respondemos como deveríamos. Não temos tido a atitude que deveríamos ter. Não temos vivido nossas vidas da maneira que deveríamos viver. E o que espero que aconteça nesta série é que nos permita nos examinar e ver se estamos despertos para as coisas de Deus ou se precisamos voltar. O contexto de 2 Crônicas, capítulo 29, é na verdade uma introdução. Você pode encontrá-lo em outro lugar. Mas a realidade é que 2 Crônicas 29 introduz o começo do reinado do rei Ezequias. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos. Imaginem se tivéssemos Donald Trump aos 25 anos. Vocês conseguem imaginar? Quero dizer, isso é o que acontece na sua Bíblia. Quero dizer, você está obtendo um líder aos 25 anos. A Bíblia nos ensina que ele reinou durante 29 anos sobre Jerusalém e Deus usou o rei Ezequias. Escute com atenção.
Para liderar um dos maiores avivamentos, novamente usaremos a palavra avivamento registrada no Antigo Testamento. Também estava Miqueias que estava pregando. Estava Oséias que estava pregando. Se você conhece a história de Oséias, esse é o contexto temporal disso. Estava Isaías que estava pregando. Isso estava acontecendo. A palavra de Deus estava se espalhando entre o povo dizendo, é assim que você vive, e isso é o que você faz, e isso é o que você prioriza, e isso é o que estava acontecendo. E o rei Ezequias ouviu, prestou atenção e respondeu. E assim Deus o usou para realizar esse grande avivamento. É interessante, anote isso, 2 Reis capítulo 18, versículo 5. Só a Reis capítulo 18, versículo 5, aprendemos que a Bíblia diz isso é interessante. Não seria interessante se Deus dissesse isso sobre você? Não seria interessante se Deus dissesse isso sobre mim? Não houve rei antes dele nem depois dele que fosse como Ezequias. Essa é uma declaração forte. Na verdade, em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 2, veja o que diz sobre ele. Se você quer saber como chega o avivamento, apenas olhe para o versículo 2. Diz que ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Em outras palavras, e às vezes lemos isso e perdemos o tipo de mensagem que realmente está nos dizendo. E o que está nos dizendo é que ele seguiu a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus e os princípios de Deus. Ele simplesmente, se Deus disse, ele fez. Se Deus dizia, ele fazia. Ele era como só diga a palavra seguidor de Jesus. Só diga a palavra e eu farei. Só diga onde ir, você diz o que fazer. Esse é o tipo de pessoa que eu vou ser. Isso é o que aprendemos sobre o rei Ezequias. Se você for ao versículo 3, 2 Crônicas 29. Isso é interessante. Acho que isso se alinha com onde estamos agora como nação. No versículo 3 diz isso, no primeiro ano do seu reinado. Olha isso. No primeiro mês você leria assim. Nos primeiros 100 dias. Não estamos prestando atenção? Eles estão? Agora, vamos. Verdade? Como Donald Trump nos seus primeiros 100 dias. Estamos vendo todas essas coisas que estão acontecendo. E agora mesmo vemos um presidente dizendo, esta é minha prioridade, isso é o que eu quero fazer. Isso é no que eu quero que nossa nação se concentre. Bom, nos primeiros 100 dias, o rei Ezequias se apresenta e diz, ei pessoal, é assim que vamos viver a vida. Este é o tipo de pessoas que vamos ser. Essas são coisas que vamos fazer. Ali mesmo na sua Bíblia, veja o que ele fez. Ele abriu as portas da casa do Senhor e as consertou. Agora, o contexto disso. Então, para garantir que você entenda isso, o rei Acaz já havia estado antes. E a Bíblia nos ensina, na verdade, você pode ler sobre isso em 2 Crônicas 28, versículos 16 a 27. Então, bem na outra página de onde você está, ele nos diz o que ele fez. E o que ele fez foi fechar o lugar de Deus. Ele fechou a prioridade de Deus. Agora, muitos de vocês sentados neste prédio esta manhã, muitos de vocês online assistindo a este serviço, estão na casa de Deus. Mas na sua vida e nas suas decisões e na sua criação e na sua atitude, você fechou a casa de Deus, a prioridade de Deus sobre suas decisões e sobre sua vida. E eu não digo isso para ser maldoso. Eu fiz isso. Eu não digo isso para ser crítico. Eu não digo isso para te fazer sentir mal. Eu só quero que você veja que quando a casa de Deus se fecha, você não pode esperar que a vida de Deus se manifeste. Quero dizer, isso é exatamente o que está acontecendo neste trecho das Escrituras. E assim como Acaz fechou a prioridade de Deus, ouça com atenção. Você tem essa capacidade. Você sabia que a frustração pode fechar a casa de Deus na sua vida? Talvez a vida não tenha sido como você esperava. Talvez a vida não tenha resultado como você pensava que resultaria. Talvez as circunstâncias não tenham ido da maneira que você deseja, ou Deus esteja atrasando uma oração, e você pensa que Deus não responde, e você se frustra, fica bravo com Deus, e se pergunta como minha vida chegou aqui, como pôde se tornar assim. Então a frustração pode fechá-la. Escutem-me com muito cuidado, os passatempos também podem fechá-la. Eu venho, escuto, faço minhas anotações, mas se meu tempo se concentra em redes sociais, navegando e vendo coisas que quero e desejo, olhando para o que o mundo tem a oferecer, em vez da sabedoria que Deus tem a oferecer. Dou muito mais tempo, muita mais prioridade às redes sociais do que a palavra de Deus ou a direção de Deus na minha vida. Escutem-me. O conforto pode fechar a casa de Deus? O conforto pode fechá-la, ele tem essa capacidade. O pecado definitivamente pode fazer isso. A complacência, estar distraído por outras coisas. Também a distração e o desânimo. E o que eu quero que entendamos enquanto passamos por esta série é que se você quer ver um avivamento na sua vida, alguns estão lutando no casamento, alguns estão lutando em áreas e aspectos da sua vida, e você está aqui todo fim de semana, mas durante a semana, essas coisas não estão se manifestando. Em algum momento você teve a capacidade de fechar a sabedoria divina na sua vida, fechar a direção, e poderia ser simples dizer sei o que Deus diz, mas
Então, Gui, se você quer ver um avivamento na sua vida, a Bíblia nos mostra o que trouxe avivamento nas vidas deles. E podemos ver, bem, o que trouxe avivamento nas vidas deles poderia trazer avivamento na minha vida. E quão desesperadamente. E por sinal, é raro que o avivamento chegue até que você se desespere. Desesperadamente. Eu preciso que o avivamento chegue. Vou te mostrar várias coisas se quer ver avivamento, se simplesmente seguirmos o que Ezequias fez. Ezequias estabeleceu a prioridade de Deus como a prioridade da vida. Isso é o que Ezequias fez. Ezequias simplesmente disse, escutem, este é o acordo. Pense nesses primeiros 100 dias. Os noticiários CNN e Fox estão transmitindo a história. A rede de notícias de Jerusalém está transmitindo a história. Pessoal, com isso, e é como os primeiros 100 dias. Aqui está a prioridade do rei Ezequias. Estamos abrindo a adoração a Deus. Estamos abrindo os ensinamentos de Deus. Estamos abrindo a prioridade de Deus. E então a primeira coisa que ele faz é abrir e preparar a casa do Senhor. E isso é realmente uma declaração enorme. Porque ele declara que as prioridades mudaram. E eu te digo, o primeiro sinal de avivamento entre o povo de Deus é que há um interesse renovado nas coisas de Deus. Você se desespera tanto por suas circunstâncias, tão desesperado por querer mais na sua vida, que simplesmente há um interesse renovado. Alguns de vocês podem até estar aqui esta manhã porque a vida não tem ido muito bem. E em algum momento você pensou que deveríamos tentar a igreja. Quantos de vocês fizeram isso? Quero dizer, isso aconteceu comigo. Casei sob circunstâncias muito difíceis. E era como, cara, se a igreja pode me ajudar, que me ajude porque estou a caminho do divórcio. Estou lutando, estou buscando. E começou o processo de avivamento ou realmente de me levar à vida em Cristo. E então eu diria a vocês esta manhã, pensem nisso. Identifique onde você está lutando. Onde você precisa de um pouco de sabedoria. Onde você precisa de um pouco de luz para ver o caminho a seguir na sua vida. Onde você precisa de uma nova paixão pela vida. Olha, a Bíblia lhe ensina que se você quer verdadeira segurança, ouça com atenção. A Bíblia ensina que se você quer um propósito na sua vida, deve construir sua vida sobre algo que nunca pode ser tirado de você e que nunca pode mudar. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta. Podem tirar seu trabalho de você? Boa resposta. É melhor você acreditar nisso. Podem tirar sua saúde de você? Absolutamente. Podem tirar seu dinheiro de você? Você já ouviu falar de impostos? Vamos, levante-se. Alguém simplesmente geme esta manhã como me ajude, né? As relações podem desmoronar. E então a Bíblia nos diria, isso é o que está acontecendo em 2 Crônicas, capítulo 29. Porque houve devastação pelo fechamento da casa de Deus. É que todos nós precisamos construir nossas vidas sobre a única coisa que não pode ser tirada de nós, que não muda. E essa realmente é a sabedoria e a percepção que vem de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você for ao capítulo 6 de Mateus, Jesus fala sobre as coisas que nos estressam na vida. Ele simplesmente fala sobre as coisas que tendem a nos sobrecarregar, nos preocupar e nos estressar. Jesus retorna e ensina a multidão sobre a vida. E quando você chega a Mateus capítulo 6, versículo 33, eu vou usar a versão ampliada. Olha o que ele diz. Mas primeiro e mais importante, ele diz, aqui estão as coisas necessárias que podem estressar vocês. E ele diz, mas isso é o que realmente importa. Procure, eu adoro como ele diz, esforce-se pelo seu reino e sua justiça. Se você tem dificuldade em entender o que isso significa, esforce-se para compreender o que significa estar bem com Deus. Esforce-se pela sabedoria, pela percepção, pela direção. Não siga seu próprio caminho, mas siga o caminho de Deus. Ele está dizendo, olhe isso. Sua maneira de fazer e ser correto, a atitude e o caráter de Deus e todas essas coisas. Em outras palavras, a Bíblia diz que o que Deus faz é te guiar. E enquanto te guia, Ele te dá a sabedoria para o dia a dia. Essa é a lição do capítulo 6 de Mateus. Isso é o que acontece. Eu não quero que vocês percam isso. Pensem nisso. Eles chegaram a um assunto realmente importante. Vamos chegar a um texto e eu não quero que vocês percam. Chegaremos a um texto que diz que a casa de Deus estava fechada. A Bíblia diz que havia horror e terror na terra. Agora pensem na nossa cultura hoje em dia. Pense no que estamos vendo nas notícias. Pense nas pessoas que estão marchando contra outro grupo. Outro grupo marchando contra esses grupos. Pense no horror e no terror que vemos regularmente do que está acontecendo no mundo. E o que aconteceu com essas pessoas foi que se afastaram dos princípios de Deus, dos padrões de Deus e da sabedoria de Deus. Fecharam a voz de Deus e a obra de Deus dentro de sua nação. O que diríamos em nossas vidas? E a palavra terror e a palavra horror começam a aparecer na Bíblia. Mas veja o que diz que fez o rei Ezequias. Agora pense nisso. Este é o rei, este é o supervisor, esta é a autoridade da terra. Como ele responde ao horror? Como ele responde ao terror? Ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou.
Ele estabeleceu a prioridade da vida como a prioridade de Deus. Eu tenho uma pergunta para você. Na sua luta em alguma área da vida, escute com atenção. Não perca isso. Eu tenho uma pergunta para você. E você conhece o âmbito da sua vida, conhece a luta da sua vida. Você já fez isso? Você vai fazer isso? Assim como você chegou ao ponto na luta onde disse, tudo bem, vou estabelecer como prioridade da minha vida a prioridade de Deus, porque isso é exatamente o que acontece nos primeiros 100 dias. Ele disse, isso é o que tem que acontecer. Precisamos priorizar a Deus, sua palavra e seus caminhos. A segunda sinal de avivamento está nos versículos 5 e 6. Se você ler o versículo 4, a Bíblia ensina que ele trouxe os sacerdotes e os levitas. Vou te dizer o que isso significa. Trouxe os líderes religiosos. Ele trouxe as pessoas que Deus havia chamado e que Deus havia escolhido. E ele lhes deu um discurso sobre o que vai acontecer. E ele faz isso nos versículos 5 e 6. Olha o que diz. Depois ele disse, ó levitas, escutem-me, consagrem-se vocês. Agora, se você tem uma Bíblia e se está olhando para ela no seu iPhone ou iPad, toque 2 vezes. Ou você pode simplesmente sublinhá-la na sua Bíblia. Essas palavras bem aí. Consagrem-se vocês. Digam amém para saber se estão ouvindo. Porque vocês estão muito quietos. Esta manhã, e só quero saber se vocês estão aqui comigo. E essa foi uma boa resposta. Então ele diz, consagrem-se vocês. Agora, quando você vê essa palavra consagrar, vou te dar a compreensão básica. Que muitos de vocês já sabem, pessoas cristãs que estão na igreja há muito tempo. Já está na sua mente. Você pensa, separado. Apartem-se. Isso é o que pensamos. Mas eu acho que subestimamos essa palavra quando a ensinamos dessa maneira. Quando apenas dizemos, consagrar significa separar. Você está subestimando esse ensinamento, porque essa palavra tem muitas definições, muitos significados. Essa é a diferença entre o grego e o hebraico, a linguagem da Bíblia muitas vezes comparada com a nossa. Por exemplo, você pode dizer, amo minha esposa, mas depois almoça, come bolo e diz, amo esse bolo. Agora espero que você ame mais a sua esposa do que esse bolo. Se você não olhar para frente e definitivamente não disser amém, nenhuma palavra de concordância, venha como a profundidade do significado não está ali. Então muitos dizem, sim, estou separado. Deus me separou. Mas na verdade a palavra consagrar significa renunciar a algo e tomar algo. Isso é o que essa palavra realmente significa. O que isso realmente significa é, e isso é o que você vê no texto, estou renunciando ao que não é correto. Estou renunciando ao que traz destruição. Estou renunciando ao que é insuficiente. Minha sabedoria, minha percepção, minha direção. E estou pegando o que preciso para chegar aonde Deus quer que eu vá. E então ele volta e diz, depois lhes disse, ouçam-me, ó levitas, consagrem-se vocês e consagrem também a casa de Jeová, o Deus de seus pais, e tirem do santuário a imundície. Este é o começo do versículo 6, porque nossos pais se rebelaram e fizeram o que é mal aos olhos de Jeová, nosso Deus. E eu vou te mostrar como realmente se parece o mal ou a maldade. Escutem com atenção. Dizemos maldade na igreja e pensamos em adultério, pensamos em pecado sexual, pensamos nessas coisas grandes. Mas a Bíblia chama a fofoca de maldade. A Bíblia chama o ciúme de maldade. A Bíblia fala sobre a insegurança que é fácil de obter quando você é um fã das redes sociais, não é? Quero dizer, pense nisso por 1 minuto. E então ele volta e diz, eles fizeram o mal e veja, o abandonaram. Ele nunca os abandona, mas eles o abandonam. E é tão fácil, ouçam-me, simplesmente nos desconectarmos disso. Uma boa pergunta, se você quer saber onde está hoje enquanto falamos sobre avivamento e reavivação, prontos? Qual é a distância do seu coração em relação a Deus? Ou seja, essa é uma pergunta justa. Quão perto está o seu coração de Deus? Ou seja, essa é uma pergunta justa. Somos seguidores de Cristo. É um seguidor de Cristo. Já disse que não é uma mensagem evangelística. É uma reflexão pessoal. Quão perto está o seu coração de Deus? E você pode dizer, sinto que amo a Deus. Bom, como você está indo? Como você ama a sua esposa? Como você está indo? Você ama seu esposo? Como você está indo? Você ama o seu vizinho? Como você está indo? Amar as pessoas sentadas aqui em comparação com as pessoas sentadas ali? Como estamos indo? Porque a Bíblia diz que se amamos a Deus, vamos amar os outros. A Bíblia diz que você ama quem não vê, mas não ama quem vê. Você não entende o amor? Como estamos indo ao amar os outros? Como estamos indo ao obedecer os mandamentos de Deus? Ei, eu te darei um quando lermos, porque olha, isso é com o que eu sei que estou lidando nesta série. Meu nome é Cris e sou seu amigo. Todos estão bem aqui. Sei que estou lidando com isso. Lido com muitas pessoas da igreja, vocês, verdade? Como estou lidando com pessoas que dizem, li minha Bíblia ontem, pastor. Eu fiz minhas orações e estou aqui te apoiando. Amo a Jesus. E eu digo, como você está indo em compartilhar sua fé? Como você está indo em levar esse Cristo que ama, que você consideraria tão encantador, tão fascinante e importante na sua vida? Como você está indo em contar a alguém sobre ele? Como você está indo em dar? Quero dizer, sua vida está aberta a Deus, o que eu tenho é seu. Basta dizer a palavra.
Isso é uma vida renovada. Basta dizer a palavra. Apenas fale. Como você está indo no serviço? Como você está fazendo para deixar sua vida ser esse tipo de investimento para os outros? Porque Cristo investiu tanto em você. Então, o versículo 16, se você descer, nos dá a resposta. Então o sacerdote entrou na parte interna da casa do Senhor para limpá-la. E toda coisa impura que encontraram no templo do Senhor, atiraram para o pátio da casa do Senhor. Agora, alguns de vocês neste momento, eu só estou dizendo o que fazemos porque eu disse, enfrento a igreja e só os cristãos. Alguns de vocês pensam, espero que minha tia em Tulsa veja isso. Espero que meu amigo em Burbank esteja entendendo o que o pastor Chris está dizendo esta manhã. Tomara que meu cônjuge estivesse aqui. Estou falando com você. Não estou falando com eles, estou falando com você. O primeiro sinal de que Deus se move e revive é quando o seu povo se interessa novamente por sua verdade. E então, escutem-me, isso se torna uma prioridade para eles, porque o segundo sinal é que eles começam a limpar as coisas. Olhem o número 2. Ezequias limpou a casa do Senhor. Em outras palavras, ele disse, ei pessoal, consagrem-se. Bom, como você se consagra? Você renuncia em algumas coisas e aceita outras. É isso que você vai ver neste texto. E assim ele limpou a casa do Senhor. Isso é do Antigo Testamento. Se você quer ver algo assim no Novo Testamento, vá para a 1 de Cristo, capítulo 3, versículo 16. 1 de Cristo, capítulo 3, versículo 16, diz isso. Diz que você, se é um seguidor de Cristo, não sabe que você é o templo do Senhor. Então, se há algo impuro em você, você vai enfrentar alguns desafios na casa do Senhor. Você não sabe que o Espírito de Deus habita em você? E então, se somos a casa de Deus, o que precisamos fazer em nossas vidas para ver Deus reviver as coisas ao nosso redor? Bom, precisamos lidar com o pecado, a desobediência e as distrações. Digo isso com amor. Sou pastor e sei que é verdade. Há muitas coisas em nossas vidas. E note que eu não disse sua vida, eu disse que há muitas coisas em nossas vidas que precisam ser limpas. E você deveria simplesmente pausar um momento e ver se Deus traz algo à sua mente. Às vezes nós, porque somos americanos, às vezes nos consumimos tanto com a frustração, a ira, os desejos e as vontades, que nunca paramos o suficiente para perguntar, há algo que estou perdendo que me faz perder tudo e o mais? Há algum egoísmo que estou perdendo? E para ser honesto, isso é provavelmente a maior destruição para o meu casamento. Há algum orgulho que estou perdendo? E isso causa um grande dano ao que Deus realmente quer fazer em e através da minha vida. E se você realmente quer que Deus te use, e se você realmente quer que Deus seja real na sua vida, você precisa lidar com a sujeira, o lixo, o pecado, a distração, o desânimo, o que quer que entre na sua vida. Você precisa reservar um tempo. Escutem-me com atenção. Esta semana, busquem silêncio e solidão para identificar e enfrentar o que quer que tenha entrado em suas vidas. Temos um homem na nossa igreja. Ele está em um dos nossos grupos de discipulado. E eu estava compartilhando outro dia que quando lê a Bíblia, ele sempre tem um marcador amarelo e sempre tem um marcador azul. E qualquer promessa que ele lê de Deus, ele destaca em amarelo. Qualquer pecado que ele lê na Bíblia, ele destaca em azul. O que ele está fazendo? Está se consagrando ao Senhor. Deus está agindo, ele cresce e se desenvolve. E alguém diz, por quê? Porque Deus está agindo na vida dele e não na minha. Por que ele está identificando o que precisa entrar, as promessas, o que precisa sair, o pecado? E quando você faz isso, Deus começa a reanimar sua vida. Na verdade, quando você estuda a palavra grega, eu te disse da última vez que preguei, há 9 palavras gregas que abordam o pecado. Não vou dar as 9 palavras gregas, pois se você conhece as 9 palavras do pecado, mas não sabe como lidar com o pecado na sua vida, então eu perdi meu tempo, mas o que eu vou fazer é te dar algumas definições que vêm dessas 9 palavras gregas. Escutem com atenção. Olhe para a sua própria vida. Fala de um estado de desobediência. Em outras palavras, onde minha vida está fora do que Deus diz que minha vida deveria ser, isso é transgressão. E apenas visualize essa imagem na sua mente. Indica um aviso na palavra de Deus. Não vá aqui, não cruze, não entre nesta terra. Mas você escalou a cerca, cortou os fios e entrou. Você foi e colocou sua vida em um lugar, em uma circunstância, em coisas que Deus nunca quis que você fizesse. Mas isso não é Deus. Esse é você. Você transgrediu a placa. Você errou o centro do alvo. Se você já jogou dardos, você errou o centro do alvo. Posso dizer isso a todos? Todos os jogadores de dardos já erraram, né? Porque você acertou o alvo e está lançando em direção a ele. A Bíblia diz, Deus diz, aqui eu quero a sua vida. Isso é o que eu quero que seja. E você perdeu isso. Ei, escuta isso. Dívidas. Essa é uma das palavras sobre os pecados, lidando com o perdão. Há algum ressentimento no prédio esta manhã?
A anarquia é outra em nossa cultura. Tem havido muita frustração com a anarquia nos últimos dias. Você notou que o presidente dos Estados Unidos acabou de ir ao Departamento de Justiça e disse: chega de anarquia nas nossas ruas, vamos lidar e confrontar as coisas. Mas eu tenho que dizer a vocês, o Departamento de Justiça pode fazer tudo o que quiser fazer. Mas até que o homem confronte a anarquia em seu próprio coração, sempre teremos um problema. Esse é o tema da Bíblia. Eu adoro quando recebo esses aplausos de golfe. Obrigado a cada um de vocês. 1 de João 3,4. Prestem atenção. Escute o que diz sobre você. Escute o que diz sobre mim. Todo aquele que pratica o pecado, de fato, pratica anarquia. Você já percebeu o quão bravos podemos ficar com as notícias da CNN? Quão bravos podemos ficar quando a Fox News reporta sobre a anarquia nas nossas ruas? Quão críticos e bravos estamos por dentro? Porque a anarquia que está acontecendo na América, e isso me deixa tão bravo. Bom, Deus diz que há algo de anarquia acontecendo em você. Injustiça é uma das palavras. Fala sobre não estar bem com Deus, e isso é apenas uma parte. Escutem-me com muita atenção sobre o que o pecado é para Deus. Olhem o que aconteceu, pessoal. Eu digo a vocês. Nós perdemos a compreensão do pecado em relação a Deus na nossa cultura. Por isso podemos dizer: bom, pastor, eu sei disso e sei daquilo, mas Deus é um Deus de amor e blá, blá, blá. Escutem-me com muita atenção. Isto é o que a Bíblia ensina. Deus vê quando pecamos. É uma transgressão, é anarquia, é uma dívida que você deve. E eu só quero dizer a todos na sala, porque me importam cada erro sem corrigir. Você está ouvindo? Você se pergunta por que sua vida está onde está e todas essas coisas? Cada erro não corrigido, pecado não arrependido na sua vida é como um rio transbordando que atravessa a sua vida, trazendo destruição a tudo que está ao seu redor. Eu digo isso porque você pode ver essa imagem. Eu só digo o que o pecado faz na sua vida. Escute com atenção. É como um fogo furioso que queima tudo que Deus tem para você. Alguns de vocês, eu quero ser honesto. Acho que há muitas pessoas que são seguidores de Cristo, cristãos que frequentam nossa igreja aos domingos, mas você sente que sua vida é terra queimada. Quero dizer, as imagens que você está vendo da Califórnia, você diria: assim é como se sente minha vida. Por que é isso? Escute, a Bíblia diz isso. O pecado é o grande destruidor. Vemos o pecado no mundo, não digo isso com má intenção. Quero te ajudar esta manhã. Vemos o pecado no mundo e dizemos: não deve haver um Deus, porque olha isso e olha isso e olha isso. Mas Deus é o único que se levanta dizendo: eu sou aquele que disse que o pecado é o grande destruidor. Sou eu quem te avisou. Sou eu quem disse: não deixe isso entrar. Não se entregue a isso. Não se cercar disso, porque é como um rio transbordando que destrói. É como um fogo que consome. Não deixe isso entrar. E, no entanto, estamos bravos com Deus, pensando que Deus está ausente. Quando Deus está sempre presente, nos avisando, simplesmente não estamos ouvindo. No versículo 8, ele fala do horror que se abateu sobre a nação. Você sabe que a Bíblia olharia para cada nação? Sabe, nós ficamos bravos e dizemos que o juízo de Deus está sobre a América. Escutem-me, pessoal, o pecado traz efeitos. E só estou te dizendo, o pecado traz horror e terror. Ele traz e leva a todas as nações. No versículo 9, ele fala sobre as consequências. Versículo 9, ele está dizendo: precisamos nos reerguer, precisamos estar bem com Deus. E ele está dizendo: porque veja o horror, veja o terror. E então em Rumera, veja o que aconteceu com nossos filhos e filhas. E ele está muito preocupado. Mas então há boas notícias no versículo 10. No versículo 10, Ezequias se concentra e diz isso. E eu adoro isso. Certifique-se de marcar na sua Bíblia. No versículo 10 ele diz: está no meu coração fazer um pacto com o Senhor. Isso é bom, eles deviam se emocionar com isso. Ele diz: pessoal, estou vendo o horror, estou vendo o terror. E vocês veem isso no seu casamento, nas suas finanças. Vocês veem isso na sua solteirice, frustrados com Deus. E a vida não sai como esperavam. E ele diz: pessoal, tudo. Estou decepcionado com tudo. Estou sobrecarregado com tudo isso. Aqui está o meu plano. Estou fazendo um pacto com o Senhor. Porque o Senhor é onde está a sabedoria. O Senhor é onde está a compreensão. A boa notícia é o pacto com o Senhor. Se você segue a Cristo, você tem o pacto de 1 João 1,9. 1 João 1,9 diz que se confessarmos nossos pecados. O que eu não entendo sobre a igreja hoje em dia é que há muitas igrejas que não mencionam o pecado. Falar sobre o pecado permite dizer que se você confessar, Deus perdoa. Deus o confrontará e lidará com isso. Ele o limpará. Agora, ele não precisa mudar as consequências disso. Por isso você prega uma mensagem como esta. Mas ele perdoará. Ele lavará. Ele limpará. O pecado destrói sua vida. O pecado destrói sua atitude. O pecado destrói em sua casa, no seu trabalho e na igreja. Por mais que eu diga isso, Deus limpa e lava o pecado, oferece um caminho e uma direção melhores e fala sobre isso.
Então, aleluia, louvado seja Jesus. Há um caminho melhor. O rei Ezequias diz, veja um caminho melhor. Estou em pacto com o Senhor para fazer uma mudança. Agora, o perigo para nós é que nos sentemos aqui e pensemos em todos aqueles que estão lá fora e precisam do que estamos falando esta manhã. Mas Deus começa conosco. Se você estuda sua Bíblia, ouça, Deus começa com seu povo. Porque a Bíblia ensina que se o povo de Deus se corrigir, terá um efeito moral na nação que nos rodeia. Esse é o padrão de Deus. Quando ocorre um verdadeiro avivamento dentro de uma igreja, a Bíblia ensina que muda o clima moral. Muda o clima de moralidade de um lar. Posso me lembrar vividamente de xingar minha esposa antes de Cristo. Escutem bem, eu disse antes de Cristo. Lembro de estar discutindo com ela, segurando minha filha, colocando-a no carro, fechando a porta, olhando para a motorista no banco da frente e dizendo a ela, não a traga de volta mais. Posso me lembrar de uma discussão? Não consigo me lembrar sobre o que era a discussão, não era muita coisa. Vamos agora. Lembro de estar em casa um dia segurando o controle remoto. Amy e eu estávamos discutindo. Ela na cozinha, eu na sala, e ao deixá-lo de lado, peguei o controle remoto e o joguei contra o lado da geladeira. Lembro desses momentos. Mas agora prestem atenção, não aconteceu mais desde então. Não aconteceu mais desde Jesus. Porque o que está acontecendo? Porque Deus pode limpar a fibra moral dentro de alguém. Muda a atitude, muda nosso discurso, muda nosso comportamento. Agora escutem, quando estamos revividos, só quando estamos revividos. Olha, eu adoro o que Charles Spurgeon disse. Ele disse isso é nos anos 1800. O avivamento começa quando os cristãos se colocam em ordem primeiro e depois se estende ao mundo. E então ele abre a casa do Senhor e depois tira o lixo. Ele lida com os problemas internos e segue em frente. A terceira coisa está no versículo 7. Eu adoro isso. Fecharam as portas do átrio, apagaram as lâmpadas e pararam de queimar incenso. Fala sobre o que foi dito antes. Fecharam as portas do átrio, não queimaram incenso. Era um lugar de oração. Não havia lâmpadas nem se ofereciam holocaustos no santo lugar de Deus. A terceira coisa que Ezequias fez, ele restaurou as prioridades do Senhor. Ele entrou e as coisas que não estavam fazendo. Escute, o que Deus havia ordenado que fizessem, qual é o problema? Não estavam fazendo o que Deus havia dito que precisavam fazer para experimentar as maiores bênçãos de Deus. E ele entra e diz, vamos voltar a fazer o que Deus disse que fizéssemos para que o terror possa ir embora, o horror possa ir embora e Deus possa entrar. Acenderam as lâmpadas e queimaram incenso no altar e ofereceram holocaustos novamente ao Senhor. Deixe-me te dizer o que é interessante. Eu quero que vocês não se percam. Fala sobre a lâmpada, o que representa a lâmpada. Entenda, escreva isso. Representa a palavra de Deus. A Bíblia, alimento para a alma. A Bíblia é de onde você obtém seus nutrientes. Assim como alguns de vocês, como você, contam calorias. Sua calculadora está prestes a queimar por contar tantas calorias. Alguns de vocês envelheceram como eu e agora pensam, se eu comer isso, o que vai fazer com meu coração ou estômago? O que vão fazer com minhas calças? Eu não posso me permitir roupas novas. Como nós estamos tão focados em vigiar os nutrientes e cuidar, e alguns se levantam às 4 da manhã e estão na academia muito focados, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é como nutrientes para a sua vida, é nossa saúde e força. No Salmo 119, versículo 105, tua palavra é uma lâmpada, aos meus pés uma luz, me mostra como devo viver, o que devo fazer. Eu amo 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Vamos ver isso na tradução, uma Bíblia viva. Olha, isso, toda a Bíblia nos foi dada por inspiração de Deus e é útil. Para que é útil a Bíblia? Olhem para ela, ensine-nos o que é verdade. Nos faz perceber o que está errado em nossas vidas, nos corrige e nos ajuda a fazer o que é certo. É a maneira de Deus de nos preparar para o casamento, para a criação, para a atitude, a perspectiva, as riquezas, as finanças e todas essas coisas. Totalmente equipados para fazer o bem a todos. Olhem, se você perder este livro, você perde o melhor para a sua vida. Isso ensina a Bíblia. Se você perder este livro, você perde o melhor para a sua vida. Cante o que disse Charles Spurgeon. Se você quer avivamento, se precisa ser avivado em qualquer área da sua vida, devemos reanimar nosso respeito pela palavra de Deus. Não digo isso com má intenção, mas se não tivermos cuidado na igreja de Jesus Cristo, vejo muitas igrejas fazendo isso, é perigoso. Só seremos um clube de leitura da Oprah Winfrey, onde você vai ler o último livro cristão de alguém. E o que mais? Agora deixa eu dizer que sou grato pelos livros cristãos. Na verdade, acabei de terminar de escrever um com alguns amigos, do qual em breve vocês ouvirão. Então, estou a favor de investir e fazer todas essas coisas. Mas não há substituto para a palavra de Deus. Não há substituto para a palavra de Deus. E alguns de vocês sabem o quê? Vocês sabem o que muita gente faz na igreja? Você está ouvindo minha mensagem. Você está ouvindo a um grupo de discipulado. Você está indo a 6 estudos bíblicos. E pessoal, eu tenho que dizer a vocês, não podem implementar tudo isso.
E me escutem com muita atenção. Quero que realmente escutem isso. Sem implementação, todos os nossos estudos bíblicos não valem nada. Sem chegar ao ponto em que você diga, estou fazendo este estudo, estou lendo isso, estou aprendendo isso, mas estou fazendo para implementar. Não estou tentando fazer 50 coisas, estou tentando implementar o que Deus está falando na minha vida. Se vocês querem se aprofundar e entender mais sobre o que estou falando, leiam o Salmo 119, que é o capítulo mais longo. Vocês sabem do que se trata? Trata-se da palavra de Deus e o impacto que ela pode ter na sua vida. As lâmpadas, a palavra de Deus, o incenso nos lembra da oração. O incenso nos lembra da oração. Que os recursos ilimitados de Deus, a Bíblia ensina que o incenso representa nossas orações subindo ao céu e Deus as recolhe. É isso que ele faz. E eu só estou dizendo a vocês. Deus tem recursos ilimitados disponíveis. Você tem sabedoria para o seu casamento, criação, solteirice. Em cada área da sua vida, 20 vezes no Novo Testamento diz que devemos pedir. Deus está te convidando para a sua sabedoria e recursos. A melhor oração que você pode fazer é: ensina-nos a orar, ensina-me. Os discípulos nunca pediram a Jesus para ensiná-los a ensinar, apenas a orar, porque viam o poder e o impacto da oração. Para alguns que não sabem como orar, temos livros aqui fora disponíveis para aprender a orar. Temos uma aula, a aula enraizada, que ensina a orar, passar tempo com Deus, falar com Deus e ouvir a Deus. E adorei o que Deli disse. Mude. Cada grande movimento de Deus pode ser rastreado até uma figura ajoelhada. Tiago 1, versículo 5. Se você está lutando em qualquer área da sua vida, se te falta sabedoria, peça a Deus. E eu quero dizer uma coisa a vocês, quero que me ouçam. A oração funciona, a oração realmente funciona, mas a oração é trabalho. E por isso muitos de nós lutamos com isso. A oração funciona, mas a oração é trabalho. E eu só quero que me ouçam dizer isso, Deus realmente escuta. E Deus ainda responde às orações, mas precisamos nos comprometer. Vou dar algumas petições de oração e os desafiaria. Tirem uma foto e comecem a orar enquanto nos aproximamos mais da Páscoa. Quero que como igreja façamos 3 cultos. Faremos no sábado às 5 da tarde e no domingo em horários normais. No ano passado lotamos este lugar em 2 cultos. Quase não conseguimos colocar mais ninguém. Adicionamos um culto no sábado à noite às 5. Desafio vocês a orar para que Deus encha este lugar, para levar esta gloriosa notícia a essas vidas preciosas. Orem conosco, orem para que confiem em Cristo. Orem para que Deus comece a avivar as pessoas que talvez só nos visitem na Páscoa. Talvez alguém assistindo online dedicaram suas vidas a Cristo, mas se afastaram disso. Vocês precisam de um avivamento em suas vidas. Reze conosco. Nós as lançaremos nas redes sociais. Mas e se nós orássemos? O que aconteceria se nós levássemos a sério as próximas semanas? Nós oramos regularmente. Então, o próximo é este. O altar nos lembra da cruz de Jesus Cristo. Olhem, o altar era o lugar de sacrifício. A aspersão do sangue era uma imagem de Jesus. E voltaram a priorizar o que importa. E o altar e a cruz nos lembram que temos um compromisso que fizemos com Ele, de buscá-lo, de ouvi-lo, de viver para Ele. Mas também temos um chamado e uma responsabilidade de levar esta gloriosa notícia às nações ao sairmos esta manhã. Vocês vão sair e haverá cartões de convite? Espero que as peguem. E eu rezo para que de agora até a Páscoa passe um tempo enviando mensagens e e-mails e distribuindo cartões semanalmente. Pegue-os. Eles estão em nossas estações de amor ao próximo e vá até seus bairros para convidar, porque quando retornarmos às coisas de Deus, amaremos e faremos o que Deus nos chamou para fazer. É um fato. Em Mateus 28, a Bíblia diz: vá e faça discípulos, vá e faça isso. E então os sinais de reavivamento, ouçam atentamente, é que a palavra de Deus e a oração se tornam proeminentes em nossas vidas. Que Deus simplesmente desperta em nós esse desespero de buscá-lo, de conhecê-lo, de viver com Ele. Avive a chama da prioridade da sua palavra e nos traga de volta ao que realmente importa. Conhecer a Deus, viver para Deus e compartilhar Deus. E Deus está usando Ezequias para realizar isso. Mas eu quero que nossa igreja veja algo. Se vocês lerem do versículo 20 ao 26, eu acho interessante, já estamos quase terminando. Nos versículos 20 ao 26, sabe o que acontece? Tira a banda. Eu adoro que você leia a sua Bíblia. Tira a banda. Olha o que acontece no versículo 27. Então, Ezequias deu a ordem para oferecer o holocausto no altar, e quando o holocausto começou, também começaram os cânticos ao Senhor e o toque das trompetas. Eles estão louvando a Deus pelo sacrifício, porque sabiam que aquele derramamento de sangue era uma representação do perdão dos seus pecados. Cara, eu me afastei do Senhor. Nós fechamos a casa de Deus, e quando aquele sangue é derramado e mostra que você está perdoado, você está limpo, há essa celebração de que meu passado é meu passado, e cara, que futuro e oportunidade eu tenho. E então continua acompanhado pelos instrumentos de Davi, rei de Israel.
E enquanto a assembleia adorava, os cantores cantavam, soavam as trompetas. E tudo isso continuou até que o holocausto foi concluído. Este é o último, número 4. Ezequias restaura a adoração a Deus entre o povo. Ele restaurou a adoração a Deus entre o povo. Só estou te dizendo mais um sinal de avivamento. Por isso que insisto em nós, é um espírito de louvor. Se o evangelho é verdadeiro, se as boas novas de Jesus Cristo são certas, como poderíamos entrar neste lugar como um grupo unido que ama a Deus e a sua obra? Como poderíamos não entrar aqui e oferecer uma ação de graças, um louvor ao Deus que fez tanto por nós? Quando o povo de Deus se reconcilia com o Senhor, cara, chega o avivamento, a alegria, louvor e adoração. O versículo 31 diz isso. Então Ezequias disse: agora que vocês se consagraram ao Senhor, aproximem-se e tragam sacrifícios e ofertas de agradecimento. Escutem isso com muita atenção. Sacrifícios. Você sabe por que trouxeram sacrifícios? Era uma imagem de paz restaurada. Isso é o que Cristo fez. Ele restaurou a paz. Éramos pecadores e desobedientes e mesmo assim Cristo restaurou nossa paz com Deus. Oferendas de agradecimento. Era uma expressão de gratidão. Como você pode expressar gratidão a Deus? Uma das maneiras de fazer isso é vir aqui e celebrar o que Ele fez por você. Uma maneira é vir aqui e cantar louvores. Outra maneira é sair e, em vez de perguntar às pessoas como você está, bom, não muito bem. E eu não. Você diz, bom, pastor, você quer que coloquemos uma fachada falsa? Não, eu quero que você diga a eles, as coisas são difíceis, mas Deus está no trono. Eu o busco e confio nele. E estou crendo nele. Estou pedindo que ele faça uma obra aqui e vejamos o que Deus faz. Ao fazer algo bom, te darei testemunho. Você pode ver a bondade e a grandeza de Deus. É sobre isso que estamos falando. Então eles deram graças, oferendas de agradecimento. Versículos 32 e 33. Eu adoro isso. Como diz a Bíblia, estão acordados? Você sabe o que a Bíblia diz? Leiam isso quando chegarem em casa. Não tenho tempo para fazer isso agora. Não ouviram rápido. O versículo 32 e o versículo 33 dizem tudo o que as pessoas deram. Começaram a trazer tudo até o ponto em que a Bíblia diz que estavam sobrecarregados. Receberam tanto, eles estavam sobrecarregados. É isso que acontece quando Deus te revive. Deus faz uma obra em você. A obra que Deus faz através de você para ser revivido. Escutem com atenção, igreja, porque está na sua Bíblia. Ser revivido é ser receptivo. Ser revivido é ser receptivo. Estou tão agradecido pelo que Deus fez na minha vida. Como eu poderia não levantar a mão para Ele? Como eu poderia não dar voz a Ele? Como eu poderia não me ajustar, me sacrificar e servir a Ele? Porque Deus fez tanto por mim. E você ensina isso na sociedade de hoje. E dizem que esse pastor só quer algo, que esse pastor só deseja algo. Ele está tentando obter algo. E é uma bobagem porque a gratidão não é para o pastor. A gratidão não é primeiro. A gratidão não é para batistas, presbiterianos, metodistas ou instituições religiosas. A gratidão é para o Deus que nos amou e mostrou graça, nos redimiu e nos trouxe para a sua família, e então nos deu sabedoria e visão para viver uma vida que se destaca em um mundo que não o tem. E se destaca tão brilhantemente e maravilhosamente que o mundo ao nosso redor tem que perceber que Deus fez algo naquela vida e começam a se agitar entre as pessoas. Eu frequentemente disse isso. Você foi criado para adorar. E se você não adora a Deus, adorará algo. E assim, quando suas prioridades estiverem em ordem, você adorará a Deus. E então eu amo, versículos 35 e 36, o serviço da casa do Senhor. Isso foi estabelecido novamente. Os planos de Deus, os propósitos e as prioridades de Deus foram colocados em seu lugar. E então Ezequias e todo o povo, olha o que diz. Se alegraram pelo que Deus havia preparado para o povo. Só Deus pode fazer isso. Se alegraram pelo que Deus havia feito. Deus amou alguns de vocês o suficiente. Escutem isso. Ele amou a todos vocês. Ele amou alguns de vocês o suficiente para que estivessem desviados. Deus te amou para que você estivesse sentado neste assento assistindo para Ele dizer, quero reavivar sua vida. Há um trabalho que eu preciso fazer em você para que as coisas se ajustem e melhorem. É incrível o que Deus pode fazer. Deixe-me te animar esta manhã. Escute-me. É impressionante o que Deus pode fazer. O texto nos ensina quão rápido Deus pode fazer isso. Pessoal, adicionamos 1000 pessoas em 3 anos. Mas escutem-me com atenção. Acho que seria um erro da minha parte não dizer a vocês, e é isso que quero fazer nesta série, que toda vez que eu dirigia para esta igreja, ouvia a canção Deus de Avivamento, não Cristo de Avivamento, na primeira igreja de avivamento. Deus de Avivamento. Porque vim aqui sabendo que se algo for acontecer nesta igreja, vai ser por Deus. Se algo vai acontecer na sua vida, o que Deus quer fazer vai ser por Deus. E então, o que vamos fazer a respeito?
O que aconteceria esta manhã se cada verdadeiro crente realmente levasse a sério o despertar e voltasse aos caminhos do Senhor? O que mudaria na sua vida, no seu casamento e nas suas circunstâncias se você simplesmente dissesse: Deus, se há algo no caminho impedindo que me reavive, quero que saia? Seja egoísmo, seja teimosia, seja pecaminosidade, seja rebeldia, seja autossuficiência, sejam coisas sem valor. Quero que saia. O que aconteceria se todos nós decidíssemos esta manhã desde o início: quero ir mais longe, quero ir mais fundo, quero ser mais genuíno com Deus do que jamais fui? E o ponto de partida é que você diga: Deus começa comigo. Olhem, pessoal, as coisas acontecem. Na Bíblia, vemos repetidamente que quando as pessoas buscam e oram, coisas acontecem. Então, enquanto avançamos nesta série, e eu pensei que esta era a introdução, mas estou animado com a introdução. Posso fazer isso de novo. Se você acha que não fiz bem, tenho outra chance. Só digo vamos. Então, enquanto avançamos nesta série, quero que você comece a orar um versículo comigo. Quero que você comece a orá-lo todos os dias. Vou garantir a publicação em todas as plataformas de redes sociais esta semana. Vou ler da tradução ampliada porque acho que isso explica ao nosso nível. Mas quero te desafiar. Olha, você conhece sua vida, então sabe onde precisa de conforto, sabedoria e compreensão? Comece a orar isso diariamente, sinceramente. E se você se carece de um coração sincero, adicione isso à oração. Deus, dá-me um coração sincero, mas aqui está Salmo 119, versículo 37, versão ampliada. Afasta meus olhos da vaidade. E pessoal, preciso ser honesto com vocês. Não tenho certeza se o maior pecado no noroeste de Arkansas não são apenas coisas, vaidades, coisas sem valor, diz. Todas essas coisas mundanas e sem sentido que distraem, que suas prioridades sejam as minhas. Restaura-me, reviva-me. Isso é o que precisamos na nossa igreja. Olha isso com uma energia renovada em seus caminhos, cara. Acho que essa é uma ótima oração para esta série. Deus faria isso conosco. E escutem, eu não quero falar sobre o avivamento. Eu quero ser revivido, isso é o que eu quero.